Shalom Aleichem, paz seja convosco. Como é bom poder estar aqui de novo para trazer a palavra de fé, de esperança, de alegria. Este é o programa que visa fazer chegar a paz do Eterno, a paz de Yeshua o Mashiach, na sua casa, no seu lar, né, na sua empresa, no hospital onde você está agora. Paz seja contigo, paz seja convosco. Shalom Aleichem. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui um amigo, o Dr. Daniel Mendonça, um advogado muitíssimo respeitado em Belo Horizonte, pessoa que eu tenho por ele uma grande estima, por ver o seu trabalho, as suas ações na sociedade mineira, em tudo que ele faz tem sido feito com amor, com alegria e com muito respeito. Portanto, receber-te hoje aqui, meu caro, é muita alegria. Muito bem-vindo, Daniel, a este programa, e que a glória de Deus seja contigo. Eu que agradeço, pastor Aquim, agradeço a toda a sua produção por esse convite. Me sinto honrado aqui em estar tendo esse bate-papo com o senhor e com os telespectadores do seu programa. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Nós temos uma pergunta aqui que é a principal do nosso programa. Como foi que você encontrou Yeshua HaMashiach, Jesus, o Cristo, né? Ou como foi que ele te encontrou? Pastor, para responder a essa sua pergunta, eu tenho que me reportar à minha amada mãe, que se chama Helena Mendonça. Ah, Helena Mendonça. Helena Mendonça. Ah, você chama Daniel Mendonça. Daniel Mendonça. A sua mãe é Helena Mendonça. Helena Mendonça, pastor. É que meu filho é Daniel Mendonça. Também. E a minha esposa se chama Helena Mendonça. Olha que grata coincidência, né, pastor? Maravilha. Sim. Então, pastor, na verdade, eu fui criado desde o nascimento no Evangelho. E quando minha mãe me concebeu, ela frequentava a Terceira Igreja Batista, ali no bairro Santa Efigênia. E me recordo muito do pastor João Alceu. João Xavier. Isso, João Leão. João Leão, perdão. João Leão. João Leão Xavier. Isso, João Leão Xavier. E, inclusive, o filho dele é muito conhecido, um instrumentista famoso, o Enéas, Sim. né? E ali foi o meu berço. Eu lembro, a primeira vez que eu escutei a palavra prelúdio, Sim. foi ali na igreja, porque era dessa época, né? Onde tocava-se o piano, tinha um prelúdio. Então, foi ali então, a minha base, ali a minha criação. Depois, posteriormente, eu, já na minha adolescência, para a maioridade, eu frequentava a igreja metodista congregacional. Metodista congregacional localizada até hoje, localizada ali no bairro Floresta. Hoje é o pastor... agora não me falha a memória, pastor. Sim. O pastor que... É o pastor atual. Atual. E ali foi realmente o momento principal da minha vida, que foi o batismo. Eu me batizei aos 16 anos de idade. Inclusive, batizei com outros irmãos em Cristo, que depois tornaram-se pastor. Muito bom. E foi um verdadeiro encontro com Deus ali naquela igreja, que Mas inclusive me quando você abençoou nasceu, muito. sua mãe já era crente em Jesus. Minha mãe já era crente em Jesus. Glória a E Deus. ali, então, eu participava, né, dos cultos desde pequeno. Eles brincavam comigo, pastor, na igreja, terceira igreja, me apelidaram de Laranjinha. E aí, quando bebê ainda, e os irmãos brincavam, me pegavam no colo, e aí eles tinham brincadeira de jogar um jogado pro colo do outro. Sim. Eu era pequeno, era bebê, então o Laranjinha da igreja. Então ali eu me ambientei desde cedo com os irmãos de Cristo e fui assim cada vez mais me apaixonando pelo Senhor e por tudo aquilo que a gente vai aprendendo nessa caminhada. Sim. Você se torna um advogado reconhecido, muito respeitado. Só fazendo uma retificação, é o pastor Ari. Pastor Ari. Pastor Ari, da Igreja Metodista. É hoje, o atual. Sim, é o atual. Muito bem. Pastor Ari. Isso. Inclusive é irmão do Fernando Borges. Ah, sim. Fernando Borges. Fernando Borja. Isso. Da família Borges. Da família Borges. Ari Borja, irmão do Fernando Borges. Muito bom. Você hoje é um advogado que a gente sabe do respeito que todo
todos os seus colegas têm, por ti, os que te conhecem, e também quantas pessoas vivem felizes pelo trabalho feito. Mas como é que se tornou advogado? Como é que foi isso? Foi fácil? Como é que veio isso aí? Conta pra gente. Pastor Aquim, não foi nada fácil. Foi uma luta muito grande e eu glorifico a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de encontrar esse caminho profissional através do direito. Eu me formei no ano de 2003 na Fundação Universidade de Itaúna. Então, me graduei em 2003. Peguei a época de 1999 a 2003. E nesse período, estudando em Itaúna, eu tinha para custear meus estudos, porque era uma faculdade particular e eu não tinha um emprego formal à época, eu coordenava ônibus que levava os colegas e professores para a faculdade. E também, não tenho vergonha de dizer, eu tinha que vender sanduíche, refrigerante, para conseguir custear a minha despesa de transporte, comprar o material necessário e pagar a faculdade. Então foi com muita luta. E nesse período, Deus me abençoou tanto que eu tinha ilustres passageiros no meu ônibus. Então eu levava, por exemplo, o meu professor, né, o desembargador, infelizmente já falecido, Nepomuceno. Sim, né, conheci. Hoje o procurador de justiça, que é muito respeitado, na época já era nosso professor, né, que é o doutor Ubaldino, é muito respeitado aqui em Belo Horizonte, dentre outros professores, juízes, promotores. Então, eu comecei desde cedo a me relacionar com os grandes mestres, porque Deus me deu essa grata oportunidade de transportá-los, né? Sim. De ser um instrumento ali para levá-los para lecionar. Então, você é um advogado, grupo docente. mas é mesmo também um empreendedor, né? Sim. Na hora da dificuldade, eu gostei, falando, não me envergonho, mas eu gostei muito. Eu vendi sanduíches. Sim. Porque as pessoas precisam atinar para isso. O trabalho dignifica. Verdade. E quando eu vejo um homem bem-sucedido, como sua pessoa, e fala assim, e eu tive que vender sanduíches também para complementar, para custear. Sim. Depois eu criei uma situação de conduzir pessoas, de criar grupos, de alugar meu ônibus para levar gente. O que eu vejo? Estou na frente de um empreendedor, na frente de um homem que acreditou. Isto é muito importante. Por quê? Está cheio de pessoas hoje, jovens, pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? E eu sou daquela opinião, saia à luta, né? Seja Exatamente. guerreiro, não tem negócio de ficar chorando, não. O sol, né, pastor, está aí para todos, né? Sim. E as oportunidades também estão. Basta as pessoas quererem, né, realmente se esforçarem também para chegarem ao objetivo. Eu costumo dizer que todos têm que ter um objetivo. A vida, ela reclama isso. Você tem que ter um norte, um objetivo. E naquela época, o meu maior objetivo era me formar. Então, os meios que eu tinha à época para conseguir chegar àquele objetivo eram esses. E eu sou grato a Deus pelas oportunidades. E o mais interessante, pastor Kim, é que cada etapa na minha vida, uma nova porta ia se abrindo. Aquele sanduíche, porque primeiro eu comecei a vender o sanduíche. Depois do sanduíche é que eu passei a coordenar ônibus. Tive até chamado para poder estagiar em escritório de advocacia, de grandes advogados à época. Então uma porta foi abrindo. Assim como eu me lembro da passagem, né, de José, do Egito, do próprio xará Daniel, né, que na sua caminhada tiveram muitas dificuldades, mas lá na frente Deus já tinha um plano preparado, né, para esses homens. Mas por quê? Porque eles não ficaram parados, eles foram atrás, né, dos seus objetivos e sempre glorificavam o nome de Deus. Eu não posso perder, Daniel, a oportunidade. Um homem que está aí pronto, sempre pronto a fazer o bem, a dar orientações. Eu tenho observado que tem algumas pessoas, vou fazer uma pergunta, você vai ter só 1 minuto e pouco para falar sobre isso. Mas sabe, tem muita gente hoje que comprar os seus imóveis, vou aproveitar e pegar uma consulta de graça aqui para todo mundo. Sim. Comprar os seus imóveis à pressão e não aguentaram pagar. Eles estão lá a perder tudo que
pagaram porque não tem orientações e tal. Dá uma palavrinha sobre esse assunto para mim, por favor. Pastor, esse assunto é muito importante. Com essa crise que infelizmente vem assolando o nosso país, muitas pessoas perderam um pouco a estabilidade financeira, fizeram compromissos, contratos e estão tendo dificuldade de honrar. Cada caso deve ser avaliado, cada caso concreto. Mas nós temos contratos, por exemplo, em que são firmados diretamente com construtoras e é vedado a construtora que recebeu parte desse financiamento retê-los integralmente. Isso é pacífico. Não pode reter. Não pode reter. Então tem que haver uma devolução das parcelas pagas. Mas agora, não é a devolução de tudo que foi pago. Hoje a jurisprudência do tribunal tem entendido que um percentual de até 25% poderia ser retido pelas construtoras porque elas tiveram despesas de administração, despesas de veiculação, de propaganda, de marketing. Sim. Então esse percentual entende-se que seria devido de retenção, mas não a totalidade. Mas, que percentual essa pessoa que comprou pode imaginar que ele tem direito de receber? Em média, 75% em média daquilo que foi pago. Mas tem alguns que não chegam a receber nem 30%. Viu? Sim, infelizmente a gente vê essa realidade. Então, né, era no sobre mercado. isso que eu teria que te ouvir, porque, de repente, essas pessoas que estão me ouvindo, mas peraí, eu estou com essa dificuldade. E está aqui. Sim. Aqui um advogado capaz de resolver. E é no final, possível, eu pastor. faço questão que você deixe o seu telefone, Sim. porque eu quero que as pessoas, eu tenho várias pessoas precisando disso. Então, não custa nada Sim. que a gente abra essa porta. Vou beneficiar dois. Né? É uma oportunidade que a gente está dando aos nossos telespectadores. E qual que é o seu número? A pessoa, se desejar falar com o Dr. Daniel. Pode ligar diretamente, eu vou passar o número do meu celular, Ok. que já fala direto conosco, também é o WhatsApp. Ok. O DDD é 31 e o número é 98518-1852. Ok, que está aí na tela e as pessoas podem ver. Ok? Ô, Dr. Daniel, agora você tem 45 segundos para evangelizar. Vai fazer a gentileza de olhar para aquela câmera e dizer para os nossos amigos o que eles precisam fazer para ter sucesso, para serem vitoriosos na vida. Meus queridos, meus amados irmãos, eu não diria que temos que fazer mirabolâncias para obtermos sucesso. O primeiro passo é ter fé em Deus, porque Ele já te capacitou. O segundo é ter fé em si mesmo, é olhar, fazer um olhar introspectivo e ver que você é capaz, que Deus já te capacitou. E o terceiro é o id. Tudo na vida tem o id. Você deve ir traçar um objetivo e lutar por esse objetivo. Os meios, você orando a Deus, pedindo a Deus sabedoria, o Espírito Santo, Ele te dará e você utilizará dos meios necessários para chegar a um objetivo. Agora é muito importante, você nunca deve ter um objetivo pensando somente em si mesmo. O seu objetivo, ele tem que, primeiro, agradar a Deus e, em segundo plano, beneficiar ao teu próximo. Assim, Deus vai te prosperar, Deus vai honrar a sua caminhada e eu tenho certeza, meu amado irmão, que Deus vai abrir as portas e você terá o sucesso. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Que a glória do Amém. Eterno esteja com a tua vida abundantemente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, pastor. Deus Muito obrigado. abençoe. Amém. E você não sai daí. Fique aí, porque eu vou voltar daqui a pouco para trazer a palavra de Deus. Voltei. E voltei para lhe trazer a palavra do Eterno. E eu quero antes convidar você que ouviu aquele testemunho belíssimo, aquela palavra de sabedoria do meu amigo que eu entrevistei, o Dr. Daniel,
e pedir você para se sentir assentado nesta cadeira, para você se sentir participando deste programa. Porque neste programa nós vamos continuar falando sobre a última reunião do patriarca Jacó com seus filhos. O texto sagrado diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Gênesis capítulo 49, versículos 1 e 2. Já dissemos em programas anteriores que Jacó certamente desejava que José se tornasse o líder de seu clã. Porém, ao abençoar cada um de seus filhos, ele descobriu que mesmo o Eterno tendo abençoado José para ser como um ramo frutífero sobre um muro, capaz de fazer chegar os seus frutos aos seus vizinhos, mesmo assim, não era José o escolhido para receber a grande bênção que viera sendo proferida desde Abraão. Foi então que, olhando para Judá, o espírito de profecia veio poderosamente na vida de Jacó. E ele disse: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, meu filho, encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta, a cepa mais excelente, ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Gênesis, capítulo 49, versículo 13. Seria muito bom se pudéssemos deter num estudo profundo sobre as palavras proféticas de Jacó e então ver o que ele falou para cada um de seus filhos. Mas nosso objetivo agora é apenas identificar o caminho por onde passou a semente, essa semente que temos falado já em vários programas, semente que vai pisar a cabeça da serpente. Para tal, temos de nos deter em alguns pormenores na vida de homens escolhidos por Elohim, para que através deles acontecesse a trajetória da semente. Faz-se também necessário observar uma palavra, Shilo, em hebraico, ou Siló, como está escrito em nossas Bíblias. Essa palavra tem uma ligação essencial com a profecia de Jacó, dada a Judá. Como está claro no texto de Gênesis 49, de 8 a 13. Judá foi filho de Jacó, separado pelo Eterno para através dele e de sua descendência, a semente percorrer o seu caminho por entre o povo escolhido. Sobre Judá foi dito: o cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Siló ou Silo é uma palavra que muitos estudiosos procuram explicar seu significado. Mas, na verdade, não há muita dificuldade para entendermos o que o Espírito do Eterno estava a dizer, quando usou o patriarca Jacó para dizer: o cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló. E aí eles se congregarão os povos. Na verdade, Jacó estava falando de quem? Estava falando do Mashiach, do Messias. De quem? De Yeshua, é claro. Na verdade, Jacó foi revelado que na tribo de Judá haveria uma dinastia forte que governaria Israel até que viesse Siló. Siló, portanto, neste contexto, tem um significado de aquele a quem pertence por direito,
aquele que tem o direito de reinar sobre todos os povos. Cerca de 1000 anos depois da profecia de Jacó, quando o povo escolhido, o povo judeu, devido à rebeldia e à desobediência à Torá, aquele povo foi levado cativo para a Babilônia. O profeta Ezequiel, fazendo uma referência ao governo, à coroa de Israel, disse: ao revés, ao revés. Ao revés porei a coroa, e ela não mais será, até que venha aquele a quem pertence por direito. A ele a darei. Aleluia. Ezequiel, capítulo 21, versículo 27. Aleluia. Claro que muito se tem a dizer sobre o significado da palavra Siló. Mas por agora, fiquemos apenas com esta observação. Notório aqui é salientar mais uma vez que a semente prometida em Gênesis 3,15 fez sua trajetória através de Judá e que a escolha dos homens que vemos seus nomes destacados nas páginas de Bereshit é para nos mostrar a trajetória da semente. O Eterno, portanto, reservou a Jacó o privilégio de, pela primeira vez, após a promessa ser feita lá no Éden, pela primeira vez, Jacó, olhando para Judá, fez referência à semente que esmagaria a cabeça da serpente. Jacó explica com uma palavra, Shilo ou Siló, o porquê de tanto cuidado divino em nomear uma tribo, nomear um povo, Judá, como o homem que por ele passaria a semente. Mas Judá quando jovem cometeu um erro grave. Ele se casou com uma cananita. Olha o texto. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou à casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira, e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Bereshit, ou Gênesis, capítulo 38, 1 e 2. Judá com esta mulher gerou 3 filhos, Onã e Selá. Judá, ele gerou esses filhos e pôs os nomes significativos. Nós não vamos mencionar o significado dos nomes agora. Apenas dizer que era rebelde e Deus o matou. Conforme o levirato, segundo a qual a mulher viúva que não tinha filhos devia casar-se com o irmão do seu marido morto, para que o nome do seu ex-marido não fosse apagado da história, assim Onã teve que casar com aquela mulher. Tamar tornou esposa de Onã, mas não querendo que nascesse-lhe um filho e fosse registrado o nome de seu irmão, que havia morto, aquele homem, Onã, impediu que Tamar se engravidasse. E Deus o matou também. Então, Judá falou com sua nora, Tamar, vai para a casa de seu pai, fica lá, até se entregar, e não, ou melhor, não se entrega a homem algum, até que eu lhe entregarei Selá, que está pequeno, ele cresça e você vai se casar com ele, para perpetuar o nome dos irmãos dele que morreram. Mas Judá não cumpriu o que prometeu. Judá não deu seu filho Selá em casamento a Tamar, o que foi uma maldade. Ah, sim, um ato de maldade. Isso trouxe sérios problemas. Por que ato de maldade? Ato de maldade porque se aquela mulher não tivesse filho, ela seria tido como uma árvore infrutífera, uma árvore maldita. Há momento que as coisas param na vida da pessoa e é necessário que ele encontre uma forma de sobreviver. Aquela mulher iria se envelhecer sem filhos, iria se envelhecer como uma árvore imprestável. Era assim naquele tempo. Entre outras coisas, ela seria tida como amaldiçoada.
Tamar então, ela tomou uma decisão. Ela não foi prostituir por ali. Ela se guardava na casa de seu pai. Mas como Judá não quis dar o seu filho Selar para que ele casasse com ela, então ela se fingiu de prostituta. Naqueles tempos, uma mulher que não gerasse filho era tida como uma amaldiçoada. Tamar não se deu à prostituição. Ela aguardava que Judá cumprisse sua promessa. Como Judá não quis mesmo mandar que Selá se casasse com ela, então ela se fingiu de prostituta. Diz o texto sagrado, então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez, cobriu-se com véu, envolveu-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande e que ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás a mim para possuir-me? Gênesis 38, 14 a 16. Não era que Tamar era prostituta, a Bíblia diz que ela fingiu de prostituta. E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás um penhor até que eu envies. Então ele disse, que penhor te darei? E ela disse, o teu anel, o teu manto e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu? E possuiu-a. E ela concebeu. E ela então levantou e se foi, tirou de si os vestidos que ela tinha vestido e pôs o vestido da sua viuvez. Tamar, de certa forma, sabia que havia algo especial em Judá. Por isso ela queria o quê? Uma semente que viesse dele. Judá tinha uma ligação muito especial com Deus. Então a Tamar, que ficou grávida do homem que tinha semente, de Gênesis 3,15 assim. Quando contaram que Tamar estava grávida, Judá ficou irado e quis então levá-la à morte. Quando chegou lá para tomá-la e matar, ela disse, de quem é este anel? De quem é este selo? De quem é este cajado? E conheceu Judá. E disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Gênesis 38, 26. O que notamos é que o Eterno, de maneira gloriosa, estava com sua mão sobre Tamar, protegendo-a, e sobre Judá. Esta mão poderosa de Deus está sobre você. Receba a graça e a glória do Senhor neste momento, e seja um vitorioso. Você não é uma árvore maldita, você é uma bênção.